Ok, essa questão nos leva a questionar, a analisar uma função exponencial. Diz o seguinte, é falsa a alternativa. Ele quer alternativa falsa. Então nós temos 5 itens para analisar. Então vamos a primeiro. Esse item A, vou imaginar a função f de x igual a 3 elevado a x, onde o x pertence a R+, certo? E sendo, ele questiona 3 elevado a x, vai ser sempre maior ou igual a 1. Se nós analisarmos essa exponencial, nós vamos ter isso aqui. Se nós analisarmos a exponencial, vamos ter isso aqui. Mas um detalhe, qual é? O x é maior, isso aqui representa o domínio da função. X pertence a R+. Então, R+, está dizendo que não existe o gráfico aqui. Porque o nosso x, ele existe a partir de quem? Do zero. R+, só isso aqui, que é o domínio da função. Ora, quando o x é zero, a função é igual a 1. Quando o x for 1, a função é igual a 3. Quando o x for 2, a nossa função é igual a 9. Então, observem que a imagem dessa função, ela vai isso aqui. Pronto. Nós chamamos de imagem. Então, a minha função f de x, ela vai ser sempre maior ou igual a 1 nessas condições. Nessas condições, para x, domínio R+, reais não negativos, e a minha função, ela vai a partir do 1. Então, 3 elevado a x sempre vai ser maior ou igual a 1. Então, essa sentença, ela é verdadeira. Então, o item A, ele é verdadeiro. Vamos analisar item B. O nosso item B diz assim: qualquer x pertencente aos reais, lembre, aqui é pertencente aos reais, vale a relação, tá certo? 3 elevado a x é maior do que zero. Se eu analisar a função f de x igual a 3 elevado a x, se nós analisarmos essa função, eu tenho x e tenho y. E aqui eu tenho a função, porque a base ela é maior do que 1, então leva a função crescente. E o domínio é qualquer x pertencente aos reais. Então, o domínio é os reais. Então, lembre, isso aqui, domínio é os reais. Numa exponencial, tá certo? Qualquer que seja ela, isso aqui é 1. O resultado da exponencial é sempre positivo, então maior do que zero. Então, essa sequência, esse análise, ele é sempre verdadeiro. A exponencial é sempre, ela tangencia o eixo do x, ela tenta encostar em x, mas ela está sempre acima do eixo do x. Então, lembre, o item A foi verdadeiro, o item B verdadeiro. Vamos analisar agora
o item C. Eu tenho se x1 e x2, se x1 e x2 pertence aos reais. x1 é menor do que x2. Implica 3 elevado a x, 3 elevado a x1 é menor do que 3 elevado a x2. A função f de x, analisando através de função, é 3 elevado a x. Essa função trata-se de uma função exponencial crescente. Então vamos imaginar aqui é 3 elevado a x, a função 3 elevado a x. Então eu tenho x1 e aqui eu tenho o f de x1. Eu tenho aqui o x2, porque o x1 é menor do que x2, então eu tenho o f de x2. Ora, aqui nós temos, deixa eu chamar a atenção, isso aqui, só esse pedacinho aqui, é 3 elevado a x1. Esse pedaço aqui, ó, esse segmento aqui, até lá, esse segmento aqui é 3 elevado a x2. Tá certo? Então, na função exponencial, quanto maior o expoente, tá certo? Exponencial crescente, quanto maior o expoente, maior o resultado. Então, essa sentença, ó, 3 elevado, ó. Outra coisa, nós podemos analisando através de gráfico, ou através da potência. Se a base for maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Então, nós temos aqui x1 menor do que x2. Então, é verdade. Então, mais uma sentença verdadeira. O item C é uma sentença verdadeira. Vamos agora trabalhar o item D. O item D está dizendo assim: se x tende a menos infinito, tá certo? X, certo? Ele tende a menos infinito. X, ele tende a menos infinito. Implica que 3 elevado a x também tende, certo? Se x tende a menos infinito, 3 elevado a x também tende a menos infinito. Então, vamos analisar. A função f de x é igual a 3 elevado a x. Se trata do domínio dos reais, então, nosso gráfico tem essa característica. Pronto. Ó, se x tende, ó, a menos infinito. O x tender a menos infinito, quer dizer que ele vai nesse sentido. Isso aqui é menos infinito. O nosso y, o que que vai acontecer? Certo? Então, eu imagino um valor para cá, depois um valor, ó, ele vai... Lembre, nós vamos diminuindo o valor de x. Ó, vai diminuindo o valor de x. O que que vai acontecer?
a função, ela tende para zero. Ela tenta zerar. Quanto maior o valor, menor valor pregar para x, a função ela tende para zero. Ela não tende para menos infinito. Ela tende para zero. Então, aqui nós estamos com o item falso. Era esse o item que nós estávamos querendo. Então, vou analisar em termos de informação, certo? Vamos analisar o item E. Em termos de informação, de conhecimento, o item E. O item E diz assim, se x tende a mais infinito, x, ele tende a mais infinito. A função 3 elevado a x tende a mais infinito. Vamos verificar. A minha função f de x é 3 elevado a x. Vamos verificar o que é que vai acontecer. Aqui é x e aqui é y. Então, eu tenho uma função. Ora, a informação que eu tenho, o x tende a mais infinito. Então, o x, ele tende a mais infinito. Então, o nosso x, ele tem mais infinito. Ó, observem aqui, ó. Tá aqui o valor da função. Ó, o valor da função. O valor da função. Então, quanto maior o x, a minha função, ela vai tender para mais infinito. Ó, quando o x tende para mais infinito, a função tende para mais infinito. Então, podemos, sem dificuldade nenhuma, concluir que esse item está verdadeiro. Então, o nosso item falso foi o item D. Então, resposta correta, assinalando, é o item D. Alternativa falsa está no item D de delícia. Meus amigos, agora nós temos a questão de 94, que diz assim: os zeros da função definida por essa expressão pertencem ao intervalo. A minha função é dada por f de x, 2 elevado a x2 menos 16. Zero da função, ou raiz da função, é quando você pega a função, aquele valor de x, quando você joga na função, ele é igual a zero. Aí ele pergunta, quem é x para isso acontecer? Então, 2x ao quadrado menos 16, isso é igual a zero. Desloco 16 para o outro lado, certo? Então, nós temos 2 elevado a x2 é igual a 16. Levando a mesma base, 16 podemos fatorar e dizer que é 2 a quarta. X ao quadrado igual a 4. Né? Igualdade 4. Então, x nos leva a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, eu tenho mais 2 e tenho menos 2. Eu tenho as raízes mais 2 e menos 2. A pergunta é bem simples. O zero da função definido pertence a que intervalo? Então, a que intervalo? Então, lembra, o conjunto solução
é composto do menos 2 e 2. Entre menos 1 e 1, não, entre menos 2 e 1, entre menos 3 e 2. Então, está nesse intervalo, ó, menos 3 e 2. Porque na reta real, eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Na reta real. Os valores que nós encontramos foi o menos 2 e 2. Então, intervalo de menos 3 a 3, o nosso conjunto, os zeros da função, ou zero da equação, certo? Os zeros da equação estão aí. Então, o item correto, C de casa. Essa 95, meus amigos, é a questão tradicional de exponencial. A equação tem como raiz 0, 1, 2, 3 ou 4. Pega a equação é 2 elevado a x menos 1, certo? 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x mais 1, isso é igual a 7 meios. Quebrando os expoentes, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1, mais 2 elevado a x, 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 1. Isso é igual a 7 meios. Eu não tenho hábito de, certo? Eu não tenho hábito de botar em evidência. Eu posto mais do super-herói, certo? Então, eu gosto mais do super-herói. No lugar de 2 elevado a x, eu coloco y. Y sobre 2, mais y, mais 2y, é igual a 7 meios. Reduz ao mesmo denominador comum, que é 2. 2 por 2 dá 1, y. 2 por 1 dá 2, y. 2 por 1 dá 2, 4y, 7. Desfaz do denominador, eu vou ter, ó, 3, 7. 7y igual a 7. Então, nosso y é igual a 7 sobre 7, então nosso y é igual a 1. Volta para a questão, ó, volta para o super-herói, e 2 elevado a x é igual a y, que é igual a 1. Aqui, nós começamos a resolver a nossa equação exponencial. Então, no lugar do 1, eu posso escrever 2 elevado a 0. Bases iguais nos leva a expoentes iguais. Então, o valor de x é igual a 0. Ele diz assim: a equação tem como raiz, resposta, 0. Tem como raiz, resposta, item A. Coisa mais linda. Veio a questão 96, que diz assim: a soma, olha o que ele pede. A soma
das raízes da equação. Essa equação, ela nos dá 4 vezes 3 elevado a módulo de 5x menos 2, fecha, menos 9 vezes 9 elevado a 5x menos 2, 5x menos 2, essa igualdade igual a 3. O que eu posso fazer? Ó, eu olho para essa base, que é a base mais simples. O que eu vou fazer? No lugar do 9, eu vou escrever 3 ao quadrado. Então, repete. 4, 3 elevado a 5x, 3 elevado a 5x menos 2, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, 5x menos 2, menos. No lugar do 9, eu vou escrever 3 ao quadrado. Permanece, certo? Permanece elevado a módulo de 5x menos 2. Igualdade 3. Fazendo uma mudança de posição, nós vamos ter 4, 3 elevado a 5x menos 2, menos 3, módulo de 5x menos 2, fecha, elevado a 2, isso é igual a 3. Aqui é onde entra a história do meu super-herói. A história do super-herói. Que história é essa? No lugar de 3 elevado a módulo de 5x menos 2, no lugar eu chamo de y. Eu chamo de y. Fazendo isso, nós vamos ter 4 vezes quem? Y menos y ao quadrado igual a 3. Ó, isso aqui agora é y. Então fica 4y menos y ao quadrado igual a 3. Dando uma ajeitadazinha, menos y ao quadrado mais 4y, deslocando menos 3 igual a 0. Se nós pegarmos essa equação, multiplicar por menos 1, eu vou ter y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, tá certo? Com a variável y. Resolvendo essa equação, voltamos para cá, encontramos o valor de x. Y ao quadrado menos 4y, certo? Mais 3 igual a 0. Então, foi o que eu fiz, ó.
Eu tinha essa equação, multipliquei por menos 1, fiquei y ao quadrado, menos fica mais fica menos fica mais. Y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. Vamos para o delta, que é b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 3. 16 menos 12 dá 4. Então, meu y vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, certo? Raiz quadrada de delta, sobre 2a. O a é 1. Então, meu y vai ser igual a 4, mais ou menos 2, sobre 2. 2, valor de y, 4 mais 2, sobre 2, 6 sobre 10 dá 3, uma raiz, e a outra raiz, 4 menos 2 sobre 2, que dá 1. Então, nós temos as duas raízes. Lembrando que não era y que nós estávamos atrás. Nós estamos para determinar o valor, tá certo, de x. Nós sabemos isso aqui. 3 elevado a módulo de 5x menos 2 é igual a y. 3 elevado a módulo de 5x menos 2, 5x menos 2, isso é igual a y. Então, vamos lá. 3 elevado a módulo de 5x menos 2 é igual a y. 3, aqui expoente 1, então, módulo de 5x menos 2 igual a 1. Primeira condição. Aí, módulo 5x menos 2 é igual a 1, ou 5x menos 2, isso é igual a menos 1. 5x é igual a 3, então x é igual a 3 quintos. 5x é igual a 1, então x é igual a 1 quinto. Então, já encontramos dois valores para x. A outra condição é 3 elevado a módulo de 5x menos 2, módulo, isso é igual a 1. 1 é a mesma coisa de 3 elevado a 0. Então, módulo de 5x menos 2 igual a 0. 5x menos 2 igual a 0 nos leva a x igual a 2 quintos. Então, x é igual a 2 quintos. Ele quer a soma, 3 quintos, 1 quinto e 2 quintos. Então, ele pede a soma. Os valores que nós encontramos foi x igual a 2 quintos, outro x igual a 3 quintos e outro x igual a 1 quinto. Os valores de x. 3 quintos, 1 quinto e 2 quintos. 3 quintos, 1 quinto e 2 quintos. 3 quintos, 1 quinto e 2 quintos. A soma, 2 quintos, mais 3 quintos, mais 1 quinto. Denominadores iguais, soma, então dá 6 quintos. Então, o item correto, o item D de dado. Resposta correta, D de dado, 6 quintas. Você vê que lindeza? Reveja a questão. Estou lhe aguardando para a próxima aula.